O presidente americano Donald Trump disse que quer ver a China comprando mais soja dos Estados Unidos. Caso isso se concretize, que impactos que o Brasil pode sentir nesse aspecto? A gente vai entender então os detalhes com a Alessandra Mello, editora executiva do AgFeed. Quem é viva sempre aparece, hein? Muito bom te ter de volta aqui com a gente. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Muriel. Bom falar com você novamente. É verdade, faz tempo, eu tenho participado mais pela manhã, né? Então a gente acabou não se falando aí, mas estamos de volta. E para falar de um assunto que volta e meia a gente traz aqui, que é guerra comercial e os efeitos, né, dessas tarifas de Donald Trump no mercado da soja, um mercado importantíssimo aí para o Brasil, já que o Brasil é o maior player mundial da soja. O Donald Trump falou em quadruplicar as vendas de soja para a China, de soja americana. Será que isso é viável? A gente vai explicar, né, que tem uma pegadinha nessa história do quadruplicar, aí, porque, na verdade, os Estados Unidos não estão exportando quase nada de soja para a China, né? Então, a gente começa esclarecendo essa declaração que é curiosa e praticamente não tem fundamento, e isso eu falei com diferentes analistas hoje, bastante respeitados, Vladimir Brandalize, Ismael Menezes, o Guilherme Brits, que é da corretora internacional McDonald Wells, e todos eles têm essa avaliação de que quadruplicar volumes históricos, nem pensar, pode sim aumentar agora, quem sabe, as vendas em relação a esse pouquinho que vinha vendendo no início do ano, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos produziu 116 milhões de toneladas de soja, né? Nessa última safra. Do total, 68 milhões de toneladas se usaram lá dentro do país, né? Para esmagar, para fazer farelo e óleo, para usar na indústria da alimentação, para usar também para biocombustível, que é muito comum nos Estados Unidos. Então, os americanos teriam 60 milhões de toneladas para exportar para onde for, né? E o maior comprador do mundo é a China. No ano passado, eles venderam 22 milhões de toneladas para a China. Então, se a gente pegasse esses 22 do ano passado e multiplicasse por 4, como o Donald Trump falou, chegaria a um número de 88 milhões de toneladas. Ou seja, essa conta não fecha, não tem essa soja lá nos Estados Unidos para quadruplicar, né? Mesmo que eles quisessem, né? Faltaria aí 30 milhões de toneladas para essa conta fechar, se fosse, né, multiplicar por 4 em relação ao que foi exportado no ano passado, né? Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não tem como aumentar a plantada de soja. Lá no hemisfério norte tem uma safra só por ano, não é que nem no Brasil, que dá para plantar mais, que dá para explorar outros climas aí, onde tem a produtividade bem acima, né, no clima tropical, né, só no verão. Por isso o agricultor lá ele escolhe se ele plantar milho ou soja. A única maneira que tem dele produzir mais soja é ele produzir menos milho. E o milho é um produto muito importante para a economia americana, ele é usado amplamente para produzir etanol lá, para ração, na pecuária, já que no inverno, né, não tem pastagem, não é que nem no Brasil, por isso tem chance de uma mudança brusca do milho para a soja por lá, para aumentar mais a produção de soja e, quem sabe, exportar mais para a China, né? Mas eu quero aprofundar também essa questão então, da guerra comercial e de como isso se relaciona com o Brasil. Primeiro, lembrar que tudo que a gente vinha falando aí desde janeiro, quando Donald Trump assumiu que ia acontecer, realmente está acontecendo, né? Com as tarifas entre os dois países, ficou praticamente inviável para a China comprar soja americana, né? E eu tinha comentado que no ano passado os Estados Unidos vendeu 22 milhões de toneladas para a China, né? Sabe quanto que eles venderam esse ano? 5 milhões de toneladas só, de janeiro a julho de 2025. Isso, 5 milhões de toneladas, é metade do que o Brasil manda no mês só para a China. Só para a gente ter uma ideia o quanto a gente está à frente. O Brasil está batendo um recorde absoluto de venda para os chineses, né? Portanto, essa guerra comercial realmente aqueceu essa demanda pela nossa soja, fez subir o prêmio por aqui, valorizou bastante o grão aqui no Brasil, né? E eu peguei os números da ANEC, a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, para ter uma ideia. Os Estados Unidos exportou a metade do que tinha exportado de janeiro a julho, né, do ano passado. Esses 5 milhões aí, a metade estava no mesmo período do ano passado, né? E nesse segundo semestre era para estar embarcando bastante, porque eles colhem lá por setembro, era para estar vendendo agora, mas também, olha, o Guilherme Brits, da McDonald Wells, por exemplo, me mostrou ali dados que mostram que nos últimos 3 meses está lá zerado da planilha, 0 navio de soja americana para os chineses, né? Então, realmente, a expectativa é de que ainda haja alguma venda nesses próximos meses, até o fim do ano, mas ainda assim vai ficar muito abaixo do histórico, né? Por isso que ele está falando, ele
Donald Trump está desesperado aí com números tão baixos de venda de soja para a China, e ele quer quadruplicar para pelo menos ficar pertinho do total que foi visto no ano passado, né? Portanto, conversa fiada aí essa história do presidente americano. Agora, para encerrar, tem risco para o Brasil? Tem sim, se tiver um acordo agora, Estados Unidos e China, e não tiver mais tarifa, a soja americana pode ficar mais barata, sim, do que a soja brasileira, ficar o mercado mais virado para os Estados Unidos e a gente perder um pouco. E aqui no Brasil, o produtor está com uma margem de lucro muito apertada. Então, se a demanda for para lá, o nosso prêmio ele vai cair. Então, o preço aqui para o produtor brasileiro vai cair, e como a margem está apertada, tem um analista que falou outro dia para a gente de que pode até ir para o prejuízo, sair de um pequeno lucro para um prejuízo em função desse cenário. Espero que vocês tenham entendido aí esse monte de números, a gente trouxe para tentar explicar um pouco, mas o fato é de que pode ter efeito sim, mas pontual, né? Se houver acordo, mas todo mundo acha que esse acordo vai demorar um pouquinho para sair aí entre os Estados Unidos e a China. Muriel. Perfeito. Acabaram de prorrogar esse acordo por mais 90 dias, por enquanto tarifas de 30%. Se esse acordo agora de extensão dessa trégua tarifária cair e não avançarem com o acordo, a gente está falando de uma tarifa de mais de 100%, né? Então, eles vão ter que negociar bastante ainda para a gente entender o que vai acontecer. Se vai ficar essa tarifa de mais de 100%, se não existir a trégua tarifária, ou se eles vão ficar nesses 30%, que é o cenário que está hoje com essa trégua. Alessandra Mello, obrigada, viu? Muito bom te receber aqui à tarde de vez em quando. Bom trabalho para vocês por aí. Obrigada para vocês também. Obrigada.